Criar o futuro é fazer histórias. Estamos aqui para mais um episódio do podcast, videocast, agora são outros 50. Eu sou a Adriana Barbosa e estou aqui ao lado do Thiago Matos, querido, futurista, empreendedor. Eita, tanta coisa, né, Thiago? Eu não sou tudo isso, tá? Mas o currículo aceita qualquer coisa. E a gente tá aqui para celebrar os 50 anos do Sebrae, junto com convidados super especiais que a gente não vai dar spoiler, né? A gente não vai dar spoiler, estamos muito felizes, Dri e eu, em receber hoje uma super empreendedora que vai nos ajudar a entender um pouco mais de um business que eu também não quero dar spoiler, mas que eu posso pelo menos dizer o nome. É o Decana e a gente tá aqui com a Maria Vitória. Bem-vinda, Maria Vitória. Obrigada, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Que honra, né? Tá aqui com gente tão especial, né? Com vocês aqui, com o Enio do Sebrae. Obrigada mesmo que eu consiga, né, dividir, mostrar para vocês a minha experiência, né? A história da empresa. Muito bem-vinda, Maria Vitória. E estamos aqui também com o Enio Pinto, que é gerente do Sebrae, que vai nos ajudar com várias reflexões, com dicas. Né, Enio? Isso, Adriana, prazer estar aqui, Thiago, Maria Vitória, acho que o papo aqui vai bombar. Tenho que fazer um comentário que Enio e eu já estivemos juntos, né, num evento. Qual foi o evento mesmo, Enio? Foi 25 anos do Empretec, que é um seminário que o Sebrae tem para estimular a atitude empreendedora. Isso aí. Gente, eu fiz Empretec. Ah, é? Então tá tudo conectado, viu? Tá tudo conectado. É uma empreteca. Mas isso faz muito tempo. Acho que era mais de 20 anos. Então era lá no comecinho também. Pra ver como também. O programa é bom, né? Tá aí. Vai ver se fez comigo e nem lembra. Gente, pode ser, viu? Lá no Sebrae da Vergueiro de São Paulo. Pode ter sido. Olha aí. Se bobear, foi, né? Muito obrigado, Enio, por estar aqui com a gente também. Bem-vindos os dois. E aí, Maria, a gente tá aqui para conhecer a sua história. Né, para conhecer como é que foi essa sua jornada empreendedora. Conta pra gente o que foi acontecendo, né? A gente tá muito curioso, a gente quer saber tudo. Sim. Não, eu acho super legal, né, dividir, né, com vocês, com quem tá ouvindo, né, a minha história de empreendedora. Minha carreira não foi de empreendedora, eu trabalhei em empresas, em companhias multinacionais, sou formada, pós-graduada, né? E após a maternidade me vi, né, sem um emprego, um empregão lá que eu tinha, né, que eu amava e tal, mas eu me vi, né, numa fase da vida que eu precisava decidir, né, precisava, né, enfim, atuar, né, não é o meu perfil não conseguir atuar. Então eu refleti se eu voltava para o mercado, se eu buscava uma outra oportunidade ou se eu empreendia, né. E então foi um momento de pensar, né? Eu andava pela rua, eu estava observando, assim, né? Onde eu conseguiria me encontrar, né? E no momento da licença maternidade, eu e meu marido e as crianças, a gente ia muito, né, para carrinho, tomar caldo de cana. E aí foi quando eu percebi que caldo de cana precisava de uma mãozinha, assim, né? De uma força. Aí ele veio essa questão para o Sebrae, né? Para ver se a minha ideia... Você teve uma ideia? Eu percebi que todas as vezes que eu ia, às vezes eram diferentes. Tinha vezes que faltava um canudo, um copo, ou que a pessoa que fazia o caldo de cana pra gente não estava lá porque tinha chovido. Então eu vi que o caldo de cana era um produto muito gostoso, que eu era consumidora, mas que ele não tinha frequência, não era... Sim, não tinha uma relação tão profissional daqui a pouco, Isso, né? Exato. Eu pensei, eu preciso profissionalizar, né? Dar um carinho aí pro caldo de cana. E aí levei essa folha, né, desenhada, esse rascunho no Sebrae e perguntei, Sebrae, vale, isso existe? Eu tô viajando, o que vocês acham, né? Você já tinha empreendido alguma coisa antes? Não tinha, Adriana. Gente, não mas você tem uma família de empreendedores? Meu pai tem uma empresa, meu pai e meu irmão trabalham juntos, meu pai é empresário. Mas eu acho que existia, assim, esse desejo. Essas cócegas, assim, em mim de empreender. E tem uma coisa interessante que você traz na sua história e que faz, que acontece com muitas mulheres, né? Quando tem filhos, ou decidem não voltar mais para o mercado de trabalho, ou são demitidas, né? Então, muitas mulheres começam a empreender. Eu já empreendia, mas quando
minha filha nasceu, eu fiz ao contrário. Eu voltei para o mercado de trabalho porque eu queria dar estabilidade. Sim. Passou 2 anos, eu falei, não, eu quero voltar. Eu não sou do mercado de trabalho, eu sou do empreendedorismo. Eu sou do empreendedorismo mesmo. Então, é importante você falar, né, dessa trajetória, porque muitas mulheres devem né, estar nos ouvindo, nos assistindo, dessa transição, de um mercado corporativo, acabar de ter filho e aí vir uma sacada e falar, puxa, eu vou conseguir conciliar a maternidade junto com o negócio, que também é um outro bebê, né? Quando surge é um outro bebê. O caçula. Você teve trigêmeos, então, foi praticamente. Isso? São os gêmeos e a decana, que é a caçula. E é isso. O empreendedorismo, eu acho que tem uma... Eu acho não, assim... Parece que todo mundo concorda nisso. Talvez o Enio possa até fazer um comentário sobre isso. Tem uma direta relação com o autoconhecimento. Sim. E filhos têm direta relação com o autoconhecimento. Então, talvez aí, nesse momento de reflexão, óbvio que você passou por uma transição profissional que você não estava esperando, você olhou para você mesma, você deixou aflorar alguns sentimentos que poderiam estar escondidinhos, né? E o fato de você ter percebido a oportunidade pode ter sido muito por isso, né? Quando você diz assim, nunca fui empreendedora... Talvez você tivesse um lado ali meio obscuro, meio eclipsado, né? Exato, que não tinha vindo à tona no momento, né? Então, acho que a maternidade me fez pensar e deixar acontecer, né? Esse momento. Isso tem, Enio, muito, assim, essas etapas profissionais, esses ciclos pessoais, melhor dizendo, se conectam com os profissionais, assim? O que acontece? Ela sempre foi empreendedora, na verdade. Né? Empreendedores são pessoas que, de alguma maneira, olham para problemas e veem oportunidades. Né? Os problemas são oportunidades esperando para serem descobertas por algum empreendedor. Né? Ela não atuava à frente de um negócio, mas provavelmente o comportamento dela dentro da organização em que ela atuava como colaboradora era muito intraempreendedor. Né? Conta um pouquinho, você concorda com essa afirmação, assim, de que no seu trabalho corporativo você era intraempreendedora? Eu acho que eu tentava. Chefe, vamos fazer assim? E se a gente mudar, né? Eu sempre queria estar aprimorando ali, né? Mas dependendo da companhia, isso é levado de uma forma ou outra. Eu acho que eu não encontrei, né? Talvez se eu tivesse encontrado, eu tivesse um ambiente onde você pudesse empreender, intraempreender. Porque às vezes passa por chato, passa a pessoa que tá sempre reclamando do sistema, tá sempre vendo o problema onde não tem, né? Sempre querendo mudar, né? Mas eu me via assim, eu buscava muito assim, cuidar do meu processo com essa criatividade, autonomia. E eu acho Não, rapidinho, porque quem é empreendedor é o que o Enio traz, vai empreender em qualquer lugar. Isso. Quando eu fui trabalhar, eu já empreendia e voltei pro corporativo, a minha chefe, na época que me contratou, falou, eu quero uma pessoa que tenha o tino empreendedor para empreender aqui dentro da empresa. Legal. Então, não importa onde eu estaria, eu ia ter essa visão como você tinha, de empreender, de procurar lacunas, de ver necessidades, problemas e falar, acho que tem uma solução para isso, entendeu? E outra coisa que me chamou muito a atenção nesse início, ainda tem muita história, a gente vai ver a história inteira, entendeu? É que você se enxergou nos sapatos dos outros consumidores que hoje são os seus, né? Sim. Você disse, será que sou só eu que acho um saco não ter canudo? Será que sou só eu que acho um saco que quero tomar meu caldo de cana aqui tranquilinha e hoje choveu e o cara não veio? Exatamente. E aí foi quando a gente pensou, né? Depois de muito tempo não, mas de uns 2, 3 anos de empresa, eu consegui trazer o caldo de cana para próximo do cliente. Então, hoje ele consegue tomar a hora que ele quer, no dia que ele quer, com chuva, com sol, né? E foi mais ou menos isso, né? Mas a história, só pra gente não perder o fio, assim, desse momento que você foi lá, entendeu que tinha que ser mais profissional, a partir daí, o que aconteceu exatamente? Assim? Vamos. É muito legal essa pergunta, né? Como eu falei, eu cheguei com um papel desenhado, né? Caldo de cana no Sebrae, conversei com um consultor, ele me provocou muito, ele fazia muitas perguntas, assim, acho que para saber se eu queria mesmo, né? O que eu queria, onde eu queria, mas não sei, acho que isso não vai funcionar. E aí eu saí de lá, dessa consultoria, com a seguinte mensagem dele: vai, faça o caldo de cana, trabalhe, né, com esse produto. Tô vendo que você quer de verdade, mas você vai ter que ser muito bom. Você vai ter que ser muito diferente. Você vai ter que ser você, porque tá cheio de caldo de cana por aí. E essa mensagem eu carrego quase que todos os dias pensando na empresa. Qual é o seu diferencial para entrar nesse mercado? Exatamente, né?
teria que valer a pena, né? Teria que ter a cara, teria que fazer, né, acontecer com o caldo de cana. E rapidinho, né? Só continuando, e aí eu fiz a convite dele, sugestão dele, um programa do Sebrae, que é o Ali, né? Na época chamava a gente o local de inovação. Isso, permanece assim. Ainda esse nome, né? E aí era um consultor que me acompanhava, a gente se encontrava uma vez por semana, muito legal, foi o primeiro programa do Sebrae que eu participei e que me ajudava, também me desafiava como empreendedora, me ajudava a refletir, né? Onde eu queria chegar, o modelo. Dá um exemplo, assim, do tipo de provocação que ele fazia. Uma coisa que abriu os olhos, mudou e nos trouxe para onde estamos. Era entrevistar os meus clientes. Na época eu tinha um cliente. Legal. Era uma pastelaria. Legal. Como eu só tinha um cliente, então eu fui para clientes de caldo de cana, nos carrinhos. E aí eu sentei lá com uma prancheta. Por que você tá tomando de cana agora? Tal. E aí a pessoa sempre comentava. Era um momento de descanso. Era um momento de... Era um relaxamento dela, assim. Quase um... E aí eu percebi que eu estava investindo muito em vender aquele produto quase industrial, assim. Estava pensando nisso, estava mirando isso. E aí eu percebi que o caldo de cana também tem a questão de ver fazendo. Ele está muito ligado à questão de ser fresco. Então, que legal, assim. Uma experiência da feira, que é você estar lá sentado esperando processar o caldo de cana. Exatamente. Então, essa pra mim foi uma provocação. Eu sou dessas, tá? Que eu gosto de tomar o caldo de cana fresquinho ali. Insight legal esse. 2. Que insight legal. Comenta esse processo. Tá, o que acontece? Ela é tipicamente uma empreendedora de necessidade, né? A gente meio que classifica aqueles que empreendem por oportunidade, uma pessoa que já vem de alguma maneira estudando uma alternativa de negócio há um bom tempo, se preparando para isso. Mas você tem empreendedores como a Maria Vitória, que se viu numa situação que precisava gerar emprego e renda, na verdade, emprego para ela, né? E renda para a família dela, assim que ela perdeu o emprego e tendo 2 gêmeos, né, para sustentar. Agora, ela tem olhos de consultor, né? Ela fez o que a gente chama de cliente oculto do futuro negócio dela. Legal. Ela visitou, se passando por cliente, e foi vendo ali todas as deficiências daquele empreendimento, os tendões de Aquiles. E ela já pensava o seguinte: quando eu for empreender, eu já vou corrigir isso, já vou agregar aquilo. Sebrae sempre recomenda o seguinte: sonha esse teu negócio, porque empreender é o equilíbrio entre sonhar e concretizar. Já sonha grande. Tá? Porque sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. É a mesma energia, já entendo. Fica a dica, hashtag fica a dica. Mas assim, começa pequeno, tá? Recebe os feedbacks, lapida esse empreendimento e cresce rápido. E foi exatamente o que ela fez. No momento que ela montou esse tal MVP, que é o protótipo de um empreendimento. Sim. Legal. Né? E aí ela foi recebendo os feedbacks do cliente dela. Essa dica do Ali é sensacional. Toda empresa existe para resolver um problema, né? O problema do cliente. Então eu preciso interagir com o meu cliente para ir além das necessidades dele e captar os desejos dele. Né? E poder achar a solução mais assertiva. E essa bicha achou, né? É isso aí. Parece que sim. Eu queria pegar eu queria pegar um ponto do que o Anny falou que eu acho bem importante. Às vezes as coisas que parecem mais óbvias podem ser as com maior poder de transformação, né? Um negócio normalmente não começa pela solução, né? Ele começa pelo problema. A gente diz, tive uma ideia que é essa, tive uma ideia que é aquela. E se não tiver resolvendo nenhum problema, ninguém vai lá resolver o problema. Porque eu sou legal, porque eu sou bacana, né? Sim. E tinha de fato um problema. Tinha um buraco ali que você acabou ocupando, né? Ô Maria Vitória, mas pegando esse gancho aqui que ele traz, assim, qual foi o primeiro? Como é que começou? Surgiu como? Então, aí... Entre ir lá pro Sebrae e efetivamente mão na massa. Ter cana. Bom, aí eu vi o quanto custava uma moenda, quanto custava um carrinho. Já existia um desenho, né, bem bonitinho, assim, de um projeto de uma pessoa que já tinha vendido num shopping. E eu comprei. E eu lembro bem de ter falado pro meu marido, assim, pode acontecer que a gente vai perder esse dinheiro e rir dessa história, esse caldo de cana, ok. E aí compramos, e aí a gente foi, como a gente pensava em ir para o shopping, nesse shopping, na praça de alimentação, tinha uma pastelaria, a gente foi se apresentar para a pastelaria. Olha, pastelaria, a gente está chegando com caldo de cana, você é pastel, que tal a gente ser colegas? E a pastelaria falou assim, olha, em vez de você pagar para o shopping, por que você não vende para mim o seu caldo de cana engarrafado? E para mim foi ótimo, porque eu não precisava conquistar cliente por cliente. Eu praticava o moer cana, que eu nunca tinha feito, né, na minha casa, entregava o produto. Você fazia na sua casa? Na minha casa.
fundo de quintal. Que legal. Você começou no fundo de quintal. Que legal, É, que legal. MEI, como MEI. E a gente começou a entregar para a pastelaria, e aí foi o momento de conhecer a cana, aprendemos muito, né? A qualidade, a cor, o sabor, aprender um pouco sobre embalagem, né? Tudo isso. Então, esse cliente foi muito legal. Ele acabou cortando com a gente, meio de repente eu fiquei bem no meio do Ali, sem esse cliente e tal, mas foi quando a gente aprendeu, foi a oportunidade que ele nos deu. Foi o MVP. Foi o MVP. O protótipo que serve exatamente para isso, né? Interagir com o mercado, aí tanto o mercado consumidor, mercado fornecedor, um eventual mercado concorrente, ter os insights, né? E dar um salto mais concreto. Sim. Né? E aí eu continuava, assim, acreditando muito, continuo, né? No caldo de cana, né? E aí eu lembro que como eu estava pesquisando muito sobre cana de açúcar, duas informações, assim, mudaram também e me fizeram acreditar, assim. O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. O Brasil é pioneiro na pesquisa, desenvolver um combustível etanol. E aí eu pensei, gente, e o caldo de cana tá lá na feira, abandonadinho nas estradas? Não, vou pegar isso e vamos junto com o etanol. Ressignificar. Sim. Vamos junto. Se encontrar um outro espaço pro caldo de cana. Aquele caldo de cana tem o seu espaço, tem o seu valor super respeitado. Mas deixa achar um outro lugar para esse produto, né? Valorizar, vamos tratar ele com mais carinho, né? E aí, vamos lá, vamos continuar. E aí desenvolvemos, né? Participamos de feiras, feira gastronômica. Foi um momento também que me fez acreditar, não, vou continuar, esse negócio dá certo. Porque a gente ouve muito das pessoas que compram, né? Acho que quando eu participei da primeira feira, primeiro evento gastronômico, vendendo o caldo de cana para o consumidor, cada história que eu ouvia, eu tomava caldo de cana na infância, isso me lembra tanto meu avô. Tem uma memória afetiva. O caldo de cana tem uma memória afetiva. Isso vale muito a pena, porque mexe comigo, com a minha história e com muita gente. Eu ouvi muito isso. Então, eu falei, não, esse produto, ele é gostoso, ele é natural, né? Hoje existe muito essa preocupação de ser natural, de não ter conservante. Tem uma questão com o Brasil, como você falou, tem importante. uma brasilidade, ele é popular, vamos trazer ele é um pra produto mais barato, relativamente barato sim, e nutritivo. E você tem quantos produtos hoje no seu portfólio? Eu costumo numerá-los em 11, né? Caramba, não é porque pouca são coisa. 3 sabores, são 3 tamanhos, melado, rapadura e a própria cana descascada pra gente chupar, né? Prontinha também, que remete muito Aqueles palitinhos, os palitinhos, tipo, já descascadinho, parece né? uma batata frita, Isso, assim, né? Os stickzinhos. Gente, eu sou da geração que eu ficava na porta, assim, de Legal. casa, chupando cana. Não sei vocês, mas eu fazia muito legal. dos palitinhos de chupar cana, terapêutico. Mas é isso, olha que interessante. Toda vez que as pessoas falam nesse momento de pausa, de relax, de contemplação, e você percebeu isso lá no início. Lá no início, sentada num banquinho em outros, né, caldos de cana, em outros carrinhos, as pessoas relataram isso. Porque a gente pensou muito em industrializar o caldo de cana. Colocar conservante, pressão, né, tem uma técnica aí para aumentar a validade dele. Não abandonei, não desconsidero, mas o produto fresco, feito no local, tem o seu valor. E eu acho que é aí que a gente... Qual você acha que hoje é o diferencial? Porque quando você chegou no Sebrae, o consultor fala, você tem que criar um diferencial no mercado, porque tem muito caldo de cana. Qual você acha que é o seu diferencial? Onde é que você inovou? Eu acho que Eu acho que na apresentação do produto, a gente tem muito cuidado com a cana. Você tem pra gente ver esse produto, gente? Eu trouxe pra vocês. Então pra vamos gente. Né? Abre os... Vamos lá. Olha, adorei a embalagem. São 2 sabores. Que sabores que são? Eu trouxe o tradicional e esse é com limão siciliano. Limão siciliano, gente, que delícia. Por que limão siciliano e não limão normal? Esse limão siciliano foi quando a gente participou de um festival gastronômico no governo lá de São Paulo. A gente precisava apresentar uma receita. E eu também nunca quis, assim, inventar muita coisa com caldo de cana. Eu queria preservá-lo como ele é. E aí, a receita aqui, eu falei, não, vamos usar um limão
gostoso, saboroso, o limão siciliano, ele até, o aroma dele, né, acaba influenciando. E a gente apresentou isso para os jurados. E fomos pra final, foi uma feira de 4 dias no Memorial da América Latina. E é aí, onde eu faço a minha feira. É então. uma feira gastronômica gigante, né? Que legal. E aí foi um sucesso o limão siciliano. Falei, não, vamos ficar. Não, o time tá ganhando. Foi a nossa receita. E é muito gostoso. É delicioso. Então, virou a nossa marca registrada, assim, o limão siciliano. Legal. Então você tem os caldos e quais são os outros produtos? Você tem algum? Tem mais um. Mas olha, só. um comentário, Thiago, Faltaram alguns. que é relevante na fala dela, ela, assim, a questão da higienização, né, do processo produtivo dela, da manipulação do produto dela. Né? Dos legados da pandemia, transformação digital, não aglomerar e tal, mas a questão da higiene. Da higiene, com certeza. No processo produtivo, do teu funcionário, do teu colaborador, do teu equipamento. E assim, meio que você gourmetizou um produto que era um produto bastante rústico, né? Rústico, então, exato. E aí, assim, cara, tem toda essa lembrança afetiva com o brasileiro e no momento em que você agregou esse valor, deu de fato um modelo de negócio interessante. A gente tem, quando eu vou contratar funcionária no treinamento, eu sempre gosto de insistir em 2 pontos, né? Que a gente oferece qualidade no produto. Então, é a cana, é o cuidado com a cana, cuidado com a higiene pessoal, do ambiente, da moenda, a limpeza da moenda tem que ser, assim, impecável. E qualidade no atendimento. Legal. A gente, né, conversa com o cliente, dá bom dia, oferece degustação. Eu insisto com elas. Mas, então, vocês vendem o produto em pontos de venda? Como é que é? Tá, vamos lá, né? A gente vai Não, a gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo. Então, hoje, a Decana, né, ela encontrou o seu lugar. Tem muitos lugares ainda para ela encontrar, mas um lugar que ela encontrou e a gente percebe que chegou para ficar, a gente fica dentro de supermercados. Dentro do hortifruti, não é no corredor, na praça de alimentação. Né? É na feira. É dentro da feirinha do supermercado. Então, a gente faz o caldo de cana dentro do supermercado, à vista do cliente, moe a cana, como todo mundo está acostumado a ver na feira. E a gente coloca em garrafas. Pela praticidade do supermercado, porque a gente lacra a garrafa, põe no carrinho e para conseguir passar no caixa. Passa no caixa. Maravilhoso. Mas é um produto fresco, não tem conservante. Mas aí traz aquela coisa da feira, exatamente, da infância, da experiência. Isso. E tem o frescor, né? A pessoa vê que está sendo feito uma coisa, eu comprar um produto lá que tá quantos dias, exatamente. Né? Outra coisa eu vi que foi produzido exatamente. na hora, né? Tem pessoas que param e pedem. Mesmo estando muitas garrafas prontas ali, geladinhas, ela fala, não, quero ver essa legal. Eu seria até essa aí. Eu acho que eu seria esse aí também. Essa questão muito que a gente chama de a era da experiência, que o cliente está vivendo já há um bom tempo, mas assim, que é entrega de valor, né? O cliente paga preço, mas ele quer receber valor. Ele quer receber valor. E o valor é uma equação muito simples. Ele quer o benefício concreto, ele quer o caldo de cana, mas ele quer receber isso através de uma experiência incrível. Então ele quer ver fazendo na hora, né? Espremendo, ver que o negócio é diet, light, soft, fitness. Assim, gourmet, né? Gourmet, toda essa preocupação com qualidade de vida. Então, cara, faz muito sentido. É muito sentido porque, assim, a garrafinha, todas são iguais. Aquela feita foi só pra mim, né? Exato. Essa experiência. E outra coisa que eu achei que é um valor também, eu adorei, Decana, yes we can. Gente, a embalagem, pra quem só tá nos ouvindo, não está nos vendo. Sim. Como que é a rede social? Porque pra quem não está nos vendo, só tá nos ouvindo no Spotify, Tem que dar uma gente, espiadinha, né? qual é a rede social para as pessoas verem, acessarem? Decana Brasil. Decana Brasil. Decana T-H-E-C-A-N-A, né? Isso. Decana. Brasil. Isso. Maravilhoso. E o Yes We Can, pra quem talvez tenha perdido a referência, vem de Yes We Can, né? Que em inglês seria Sim, a gente pode. A gente que ficou pode. uma frase, né, muito famosa aí nos últimos tempos. A gente né? até falou num outro episódio, né, Thiago, sobre conceito e referências que ajudam a portar dentro do negócio. O negócio dela tem total conceito, Super. uma história, um bom, né, que chamam de storytelling, uma boa história para se contar, Sim. né, que foi o que o Enio traz.
a gente não tá mais só comprando um produto, a gente quer viver a experiência completa, né? Que vai do atendimento, que vai da apresentação do produto, que vai da embalagem. Esse processo, né, da definição da embalagem, de pensar nessa estética com todas essas referências. Você já tinha isso dentro de você ou o Sebrae também te ajudou a pensar como fazer essa entrega do produto com qualidade pro Porque é lindo, consumidor? né? A embalagem é linda. Não, a embalagem é maravilhosa, gente, adorei. Convidativo, É. né? Você olha... A marca, o nome foi mais uma questão minha particular, né? Mas um rumo que o Sebrae também me orientou e eu segui, e graças a Deus eu segui, né? Uma vez eu fui lá no Sebrae, foi ano passado, com essas 2 garrafas, exatamente como vocês estão vendo aí. Já era Decana, já era esse rótulo, esse logo, né? E eu fui conversar um pouco sobre a parte financeira. E aí o consultor falou assim pra mim, tá indo bem, parabéns, tá? Faz, sei lá, 2, 3 meses que você tá dentro do supermercado, mas você só tem 2 produtos. E eu falei, nossa, é mesmo, né? Ele falou assim, você precisa de mais. Aí me veio assim, nossa, e aquele pessoal que me pede de abacaxi, por que eu não atendi eles ainda? Aí a gente colocou o sabor abacaxi. Já agradeci pessoalmente esse consultor. Você mandou pra ele a garrafinha com abacaxi? Sim, deu uma festa recentemente. E aí eu pensei, meu Deus, e as pessoas que me falam, por que 500 ml? Minha família é grande. Colocamos 1 litro. Aí também pensando, falei, gente, eu como mãe, fico lá pensando o que colocar na lancheira das crianças, saudável, gostoso. Caldo de cana de 200 ml, a gente chama de gincana. É a gincaninha, ela é pequenininha, cabe na lancheira, é natural, saudável, né, enfim. E aí esses outros produtos, que é a rapadura, é o melado, tem outros ainda que a gente está aí desenvolvendo também, todos primos da cana. E fornecedor, quem é a sua cadeia de produção? Quem fornece a cana para você? Então, muito legal, tava dividindo com o Enio até, né, porque eu me sinto muito satisfeita porque além dos empregos, né, as pessoas, as funcionárias, né, a gente também tá mexendo com pequenos produtores. Né, de cana-de-açúcar. Então, eles são regionais. Então, onde a gente tem ponto de venda, a gente compra a cana-de-açúcar regional. Território. Na cidade, na região. Quantas cidades você tá hoje? Sorocaba, Bauru, Botucatu, São José do Rio Preto e Curitiba. 5 cidades, 6 pontos de venda. Você começou com um carrinho. E há um ano atrás. Há um ano atrás. Não, caramba. E começou... Desculpa, qual cidade começou? Sorocaba? Sorocaba. E por que o movimento para Curitiba? Os outros eu entendo que é... A gente entrou em Sorocaba, numa rede de supermercado que nos convidou para as outras lojas dessa rede. Aí uma outra rede do Paraná nos bateu a nossa porta e falou, um bom sinal quando batem a sua porta, gente, hein? Vou dizer que é um bom feedback. Mas eu queria aproveitar o gancho, como vocês dizem, assim, a gente está num momento muito legal de crescimento, passos grandes, firmes, estudados, mas como empreendedora, a gente tem medo, né? Eu acho legal dividir com os empreendedores, assim, dá aquele frio na barriga. Dá um frio na barriga. E você já viu um ou outro empreendedor sem medo? 110% dos empreendedores. O que acontece? Assim, a gente estimula o empreendedor a correr riscos calculados, não a incorrer em aventuras, tá? Mas você não pode eliminar o risco. Claro. Né? Ele é natural de qualquer empreendimento. Mas você pode minimizar. E minimizar fazendo o que ela está fazendo, que é buscando muita informação. Né? Buscando orientação do especialista, esse contato com o Ali que ele tem, que é o agente local de inovação. E veja, o que o nosso time do Sebrae tem feito essencialmente por você, eu tô aqui de olho no que você fala, até para avaliar essa turma lá de Sorocaba. Top. Né? E assim, ele tá mandando você olhar para o cliente o tempo todo. Todos os insights que você teve, fazer a garrafinha, fazer uma versão família, diversificar, porque é um produto que tem sazonalidade. Tudo isso é o seguinte, ouve o teu cliente, ouve ele o tempo todo. Ele é razão de ser do seu empreendimento. Com certeza. Essa é a principal bússola, né? E Maria Vitória, eu sempre digo, tá com medo, vai com medo mesmo. Vamos que vamos. Não tem outra forma. Tá com friozinho na barriga, mas vai. Porque é engraçado a gente falar sobre isso, a gente ri aqui, mas o medo não pode te paralisar. E eu já vi muitos negócios pararem por conta de medo. De uma questão subjetiva mesmo. Eu tô me sentindo insegura, eu tô com um pouco de medo. Cara, vai tratar isso na terapia, é sério. Se precisar, a gente precisa falar de uma dimensão subjetiva do empreendedor, porque às vezes a gente olha só para o negócio, para a gestão, para a equipe, mas não olha nós enquanto empreendedoras. E uma das coisas que me fez avançar muito foi
tentar entender os meus medos e tentar trabalhar para que esses medos não parassem o que eu precisava fazer. Precisa de terapia, precisa de coaching, precisa de mentor, precisa de Sebrae. O que é que você precisa para te fortalecer a sua musculatura emocional, para que você possa continuar empreendendo. Porque no final das contas, você é liderança. Como você disse, você gera renda para uma série de pessoas. Se você neutraliza, isso quer dizer que as outras pessoas que dependem de ti não vai ter aquela renda também. Eu também vou me associar a esse bloco aqui de pessoas que acreditam que o medo não pode ser ignorado. Sim. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que é quando a gente empreende, a gente perde o chão. Mas a gente também perde o teto. E esse que é o trade-off, entende? E o único jeito de perder o teto é perder o chão. Então vai dar frio na barriga. O dia que você diz assim, eu vou começar, deu aquele frio na barriga. Mas o seu crescimento também dá o mesmo frio na barriga. Exatamente. Né? Olha que legal que tá crescendo. E, pelo menos na minha visão, a gente empreende muitas vezes no mesmo negócio. A gente empreende fazendo isso, depois a gente empreende quando cresce, depois a gente empreende quando vai para Curitiba, empreende quando eu lanço novos produtos, a gente tá... O mesmo negócio está empreendendo várias vezes, né? E dá esse medo, e é normal. Eu, nesse momento aqui, abrindo o coração, porque às vezes o pessoal também, né, Adri, nos vê como referência, como se a gente... Né, só sucesso, só sucesso. Eu tô nesse momento... Conhece os bastidores, né? Business, que eu tô morrendo de medo. Mas isso não impede de ir, entendeu? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Eventualmente, pode dar ruim em alguns momentos? Pode ser que dê ruim. Teve processos que eu já fiquei mega endividada, que eu tive que recomeçar tudo de novo, entendeu? Isso faz parte de uma trajetória de um empreendedor. E outra coisa importante, pegando o gancho no que eu tô falando, quando você começou com pouco investimento. Sim. Né? Porque você falou, começou com um carrinho. Sim. As pessoas não pensam que a gente pode começar com pouco investimento e ao mesmo tempo inovar. Queria que você falasse sobre isso, porque você já trouxe um processo de inovação mesmo com pouco investimento, né? Eu acho que a gente não deve associar inovação com dinheiro, um mega projeto. Não, eu acho que inovar é tirar do plano aqui, das ideias e materializar, apostar e aprimorar. Né? Um exemplo assim de inovação que talvez, né, vocês falem, será que é inovação? Eu considero que sim. Nessa feira no Memorial da América Latina, fazia muito calor, no mês de outubro, muito quente, 4 dias de feira. Eu falei assim, eu vou fazer geladinho com esse caldo de cana. Claro que Adoro, inovação. seria dessa, gente. Deixa que é inovação. Ali o saquinho, né? Tem gente que chama de sacolé, enfim, é o geladinho, né? E aí, gente, foi um sucesso porque ele era prático, ele estava pronto. Às vezes as pessoas não queriam enfrentar a fila, esperar fazer o caldo de cana, pegava o geladinho e chupava. Eu lembro tinha uma galera da China, uma comitiva, não sei, e passou por lá e queria comprar e pagou a gente em dólar. Até hoje eu guardo esse dólar na carteira. Mas então foi uma inovação para mim que não custou nada. Né? Isso não pode virar um novo produto para o seu portfólio? Sim, com certeza, com certeza. Pro verão, né? Os verão, produtos sazonais, né, Enio? Não, porque, veja, no início ela fazia o que a gente chama de um cross-selling, assim, o produto dela era combinado com o produto de um parceiro, né? Que era uma pastelaria. Isso. Mas você tem que fazer isso para dentro também. O que é que o caldo de cana combina com outros produtos seus também? Né? E como é que você diversifica a tua linha de produção? Em função da questão da sazonalidade também. Exato. Mas assim, ela traz essa questão da inovação. O pequeno empreendedor muitas vezes fantasia isso e pensa que é conteúdo tecnológico, que é equipamento e tal. E não, assim, é uma sacada, um insight. Isso. E que vem sempre do cliente. Né? Qualquer diferencial, qualquer ineditismo que agrega valor para o cliente, vale a pena investir. Né? Assim, a gente brinca e fala, olha, custos é igual unha, tem que cortar toda semana. Mas jamais corte custos que tragam valor, que agreguem valor para o cliente. Né? Então, assim, e o foco sempre nele, porque às vezes você acha que inovou, trouxe super. Mas assim, cara, às vezes é na sua visão. Tem que perguntar para o cliente, isso faz sentido para você? Você pagaria mais ou deixaria de comprar de um concorrente para comprar de mim em função disso? Entende? Porque inovação é sempre na visão do cliente. Tá? Eu acho que, falando ainda de inovação, nem sempre é investimento de grana, né, financeira. É processo. É investimento de tempo, de olhar, ouvir o cliente, né? Isso é investir, sim. É investir, sim. Mas às vezes olhando para a parte financeira não sai do bolso. Né? O geladinho é um exemplo disso. Sim. E essa história que a gente fala do processo, inovar em processos também. Uma boa conversa com o time
é um processo de escuta do time. É um super processo de inovação, porque o time pode trazer muitos insights. Ele tá lá no dia a dia preparando e falar, poxa, e se a gente fizesse assim, né? Porque você pode ter um time que pode fazer parte da sua cultura, que é um time empreendedor também. Sim, né? Que tá sempre trazendo sacadas, sempre querendo. Imagine você que dentro da empresa trazer sacadas e você conseguir, porque você é assim, você acaba construindo uma cultura dentro da sua empresa, de trazer pessoas que têm um pouco desse perfil, entendeu? Que vai olhar e vai falar, eu acho que essa embalagem precisava desse detalhe, precisava de um elementinho só a mais, que já vai dar uma outra perspectiva. Muito bom. Deixa até, Adriana, eu agregar mais uma pessoinha aí. A gente ouve muito o cliente, ouve o time sim, ele está manipulando, então ele vai te trazer dicas interessantes de como a coisa pode ser mais fluida. Mas, se possível, delegue ao máximo para você ter tempo discricionário para visitar concorrentes. Eu sei que o teu negócio ele tem um modelo um pouquinho diferente, ele é mais gourmetizado em relação de quem faz caldo de cana, né? Mas assim, você ter tempo disponível para visitar a concorrência e, sabe, ter insights em função do que você está vendo ali. Às vezes eles têm uma prática bacana, ele tem uma boa prática que você pode agregar, adotar no teu empreendimento. Com certeza. Ouvir também o fornecedor. Aquele cara que traz a cana para você todo dia. Ele pode dizer, olha, se você comprar assim, se você fizer assado. Então quando a gente fala no mercado, pensa no concorrente, no consumidor, no fornecedor e no teu time. Muito legal. Eu aprendi ao longo da vida uma forma que pra mim funciona para pegar feedback. Porque as pessoas, o brasileiro, ele gosta de ser bonzinho, né? Ele não quer dar feedback, ele não quer dizer, não gostei tanto do sabor, a embalagem podia ser diferente. Não quer. Então a gente pede pros amigos, pra família, o pessoal não quer. Diz, não, tá perfeito. Aí eu aprendi essa dica, não sei se pra vocês funciona. Eu digo assim, não, tudo bem que você acha meu caldo de cana maravilhoso, mas se você pudesse mudar uma coisa só, qual você mudaria? E a pessoa não se sente constrangida, sabe? Que é uma coisinha só. É uma coisinha só. E ao longo da minha vida empreendedora, eu fui fazendo isso com fornecedores, parceiros, clientes. Isso ajuda tanto. Então fica, eu acho, talvez até como uma dica para quem estiver nos assistindo aí. Se não tá vindo muito feedback, talvez não é que não tenha feedback. A pergunta tem que ser feita diferente, né? E hoje você pode colher feedback no WhatsApp, você pode colher feedback nas redes sociais, né? Tem com aquelas enquetes, forma, né? tem muita. Ou às vezes bater um papo mesmo, sabe? Chamar, fazer. Eu sempre falo, eu adoro fazer processo de grupo focal. Eu chamo um grupo de pessoas pra, tipo, bora bater, estamos aqui comendo, nos divertindo, mas ali eu pego insights interessantes também. E legal. É isso, né? Que o Enio traz. Na verdade, quem vai te trazer a inovação é o cliente. Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fiz Sebrae 50 anos. Eu cheguei lá, o Sebrae era um moleque, tinha 17. Imagina. Né? E 34 anos lá, mas tô aprendendo muito aqui. Olha, duas do Thiago que eu nunca mais vou deixar de usar. Você perde o chão, mas também você perde o céu, o teto. Sim. E essa de como é que você extrai um feedback ali, porque de fato na presença do empreendedor o cliente fica constrangido. Fica intimidado, né? Sim. E ele é o que a gente fala assim, ele é um advogado da tua marca, ele consome e ele defende a tua marca, ele vende o teu produto para outras pessoas, olha, tem um caldo de cana lá maravilhoso e tal. Então assim, essa de, mas se você mudasse uma coisinha só, se você fosse o dono desse empreendimento, o que você faria diferente? Né? Isso é muito valioso. Sim. E eu acho que o geladinho, a gente vai... Na próxima vez que você vier no podcast aqui, você vai falar desse geladinho. Sim, já quero levar pra Feira Preta. Já leva pra China direto. Vai estar exportando. E aí, assim, né, nessa prosa, eu ainda tô bastante curiosa. Que é entre o carrinho e você tá em várias cidades, né? Como é que se deu esse plano de crescimento, sabe? Pensando nos custos, no faturamento, em equipe. Você produzia no seu quintal. Hoje, imagino, né? Para fornecer para mais, sei lá, 5 cidades, você não produza mais no seu quintal. Como é que foi esse crescimento? Você se preparou para esse crescimento? Sim e não. Eu acho que eu me preparei, talvez... estruturalmente, mas acho que psicologicamente, né, a gente é sempre uma novidade, né, a inauguração em um outro ponto de venda. A ordem cronológica foi a seguinte: eu fazia em casa, fornecia para pastelaria, com o incentivo do Ali, né, dessa questão do MVP, tive coragem de pegar aquele carrinho que eu tinha estacionado na minha garagem, participar de feiras e eventos, foi quando eu tive a chance de falar com o cliente. Vamos continuar, vamos investir em eventos, essa questão é importante. Quando a gente decidiu investir em eventos, veio a pandemia. Aí a empresa ficou parada por uns 6 meses,
A máquina continuava no fundo de quintal, a gente voltou a fornecer para a pastelaria e aí veio a oportunidade de estar dentro do supermercado. É onde a gente Você está. que foi atrás ou o supermercado que veio atrás de Eu ti? fui atrás do supermercado. É um supermercado, por coincidência, na esquina da minha casa. Então, eu era cliente e eu chegava lá e falava, eu preciso ver meu caldo de cana nessa geladeira, só tá faltando ele aqui. E aí fui, levei muitas vezes garrafas para esse supermercado. E aí eu lembro que eles me disseram assim, a gente provou, mas não aprovou. A validade do seu produto é muito curta. E aí que veio, então, essa ideia de vamos, então, fazer o caldo de cana dentro do seu supermercado. Interessante. Porque ela podia ter pensar, morrido ali. ou não, ou ter criado alguma coisa para conservar, pra pra aumentar. mas não, você... Foi pro outro caminho, né? Gente, que saca! Bichata, é inteligente, viu? Acho que eu sou insistente. E aí é onde estamos, né, agora, né? E com relação ao preparo, né? Eu bato muito na porta do Sebrae e mostro para eles, assim, né? Olha, estamos assim, estamos vendendo isso. Me dá uma ajudinha para ver a margem, tá legal a margem? Uma das últimas vezes que eu estive lá foi assim, ó, sua margem é legal, mas você precisa vender mais. E aí eu devolvi a pergunta, e como é que eu vendo mais, né? E aí eu participei até de uma consultoria muito recente, coisa de 20 dias, que era assim, como aumentar o seu faturamento, suas vendas, né? E foi muito legal, porque a consultora também ia me perguntando e me fazendo enxergar onde eu estava falhando. Aí era bem no mês de setembro, e ela falou assim, essa semana é a semana do cliente, você não pensou em nada? 15 de setembro, dia do cliente. Exato. E aí eu falei assim, não pensei, não tive tempo. E ela falou assim, faz estímulo para o cliente, faz toda a diferença. E aí foi quando a gente fez entregamos cupons para quem comprava, a pessoa preenchia o nome e telefone, e a gente sorteou uma cesta em cada ponto de venda. Legal. E aí foi super legal, porque a gente também agora sabe um pouquinho quem são os nossos clientes, tem um registro, né? Conseguiu formar uma base. Né? E agradamos o cliente, movimentamos um pouquinho essa questão, né, de marketing. As promotoras ficam super felizes também, que é uma coisa legal, sortear a cesta. Mas então é isso, assim, me planejo sim e não. As coisas foram acontecendo rápido, né? Em um ano, né? São 6 pontos de venda. 6 pontos de venda e começou com carrinho. Quando você voltar à ideia dos eventos, fale com essa moça aqui, porque ela tem um pequeno conhecimento de eventos. Evento é demais. Eu já fiquei pensando, pirando aqui, Né? já tô pirando aqui. Gente, vamos fazer box, vários produtos, Né? vamos levar o carrinho, vamos Mais fazer de 20 anos fazendo feira. É muito legal, né? E combina muito, né? O caldo de cana com um evento, super. com as feiras. Eu tenho um momento aqui neste podcast, videocast, que é um momento mais futurístico. Que a gente joga aqui, né? A gente fica conversando e empolgados, mas a gente joga aqui algumas ideias, né? Do que tá rolando de novas tecnologias que podem ficar populares ali na frente e que conectam com a sua história, no caso aqui. E eu lembrei de uma tecnologia chamada Cooler Screens. O nome, né, quer dizer, tem um jogo de palavras aí, porque cool é tanto de gelado quanto de legal, né, em inglês. Então, cooler screens pode ser painéis gelados ou painéis legais. E o que são? São geladeiras, essas geladeiras de supermercado, só que na porta tem como se fosse um grande tablet, né? A porta é uma televisão, assim. E aí, os produtos dentro da geladeira não são vistos através do vidro. Eles são vistos através de uma imagem que está na porta. Então, a fotografia do seu produto linda vai estar ali. E a pessoa tem mais chance de querer consumir aquela imagem linda do que, muitas vezes, aquela pilha de produtos. Só que não é só isso. Os produtos têm movimento, pode vir o valor nutricional. Começa a fazer combo, a pessoa passa pela frente, diz um caldo de cana e não sei o que, e cria um combo na hora, porque tem sensores. Se a temperatura na rua diminui, o preço fica dinâmico e os produtos aumentam de preço ou diminuem de preço dependendo se está mais quente ou mais frio. Então, se fizer calor, o caldo de cana aumenta de preço. Se fizer frio, ele talvez diminua de preço. E isso tem um impacto para a pessoa que é dona do ponto de venda, né, o supermercado ou o posto de conveniência, porque ela vai ter um mapeamento de dados incrível, mas também para os parceiros, porque você, consequentemente, pode fazer propaganda, pode descobrir informações, que é sensacional. Então, essa é uma empresa que está revolucionando o ponto de venda. Nos Estados Unidos, o que a gente chama aqui de posto de conveniência tem muito nas farmácias, né? As farmácias têm muito isso. Tem muito.
ela tá tomando conta das farmácias e quem sabe num futuro próximo a gente não vai ter Decana sendo anunciada por aí, hein? É legal, não é? Muito legal, né? Essa coisa do preço dinâmico, eu fiquei encantado com isso, né? É muito legal isso. Olha, vou investigar. Porque é diferente, né? faz muito sentido. Legal. Agora, fico vendo aqui, e falando de futuro já, veja, essa sinalização do nosso consultor, de que você tem uma margem boa, mas precisa vender mais, uma boa lucratividade, mas se você não escalar, de fato, você não vai fazer muito recurso, né? Alguns caminhos, assim, a gente vive também, a era da experiência, mas a era do acesso, né? Assim, os aplicativos de mobilidade, eles trouxeram o que a gente chama de moberização da economia e tal. Já pensou em canais digitais, em um pequeno aplicativo que a pessoa possa pedir, você ter parceria com entregadores? Mas é um perigo danado porque o teu produto não pode perder assim, o frescor, né? Mas isso pode ser um caminho interessante. Outro é ele virar uma franquia, né? Uma rede de franchise. E a gente tem micro franquias. Eu sei que o faturamento é pequeno. Bom, aí muda completamente o seu negócio. Você não vai vender mais caldo de cana, você vai vender unidades que vendem caldo de cana. Mas é um outro caminho interessante para você, porque vai chegar uma hora, hoje você tem 6 em um ano. Projeto é 10 anos, você vai ter 60? Como é que você vai fazer a gestão disso tudo? Não. Isso pra gente é bem nítido, né? A administração hoje é isso, né? Se crescer muito, a gente vai ter que mudar o olhar. Eu queria pegar um gancho no que o Enio falou, desculpa, que eu acho que a gente não falou tanto de franquia aqui nos episódios e é um dos modelos que muitas das pessoas que estão nos assistindo e nos escutando podem ou já aplicar, né? Ou estão na beirinha de aplicar, ou podem daqui a pouco descobrir que é o modelo. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que são as margens, como é que é o padrão de uma franquia para quem está nos escutando e nos assistindo? Tiago, excelente dica, porque veja, a franquia é não reinventar rodas. É pegar carona no sucesso dos outros, né? Então veja, Maria Vitória já tem sucesso com o projetinho dela. Ela já testou e validou um monte de coisa, exatamente. Né? Então eu que não tenho experiência empresarial nenhuma e que tenho medo, né, Adriana, de empreender, eu já vou pegar um negócio, cara, formatado, né? Então assim, eu que não tenho tanta atitude empreendedora como vocês têm, eu posso pegar um negócio e ser quase que um funcionário do meu negócio. Mesmo sendo uma franquia, você será um empreendedor, né? Ele paga aí um royalty, né, que gira em média nacional de 4% do seu faturamento para o franqueador. Mas o que ele ganha em troca disso é sensacional. Ele ganha capacitação, ele ganha toda uma orientação de quem está no mercado há muito tempo. Né? Ele ganha, olha, isso não dá certo, eu já tentei. Né? Assim, você vai fazer parte de uma rede. A gente quase corre o risco de dizer que uma franquia não quebra. Porque o franqueador vai lá e adquire e recompra aquela franquia. Porque assim, se você montar um Decana para um franqueado seu num supermercado e amanhã ele quebrar, o cliente vai passar lá e vai falar, ih, faliu. Fica mal para a tua imagem. É verdade. Né? Então você vai lá, recompra, passa para um outro candidato a franqueado. Às vezes o problema era na gestão daquele indivíduo. Então é uma alternativa de negócio muito interessante. Né, para quem está querendo começar. Pra expansão, né? Um modelo que já está pré-validado. Né? Porque ele cresce com os investimentos de terceiros. Né? Ele vende o know-how, mas quem faz todo o investimento fixo, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, adaptação de ponto e tal, é o franqueado. Você disse que normalmente são 4% em cima do faturamento? Isso, modelo? Isso, que você paga de royalties para ganhar todo esse know-how já desenvolvido. Tudo, então, marca. Eu costumo dizer que isso é muito barato. E hoje tem diversos formatos de franquia, né, Enio? Você tem da micro franquia, né? Você tem franquia hoje de 10, 15 mil reais. Isso. Né? Até dentro de uma bandeira, vou botar aqui um exemplo internacional, McDonald's. Você pode montar um drive-thru McDonald's, uma loja gigante da McDonald's, mas você pode botar um corner, que é um cantinho McDonald's dentro de uma outra grande loja. Você pode montar no mall ali de um shopping um pequeno quiosque, vendendo só alguns produtos. Então você pode ser um proprietário McDonald's e ter um pequeno corner. E não uma grande loja, então te dá muitas possibilidades. E Maria Vitória, qual é o futuro? Qual é? Você aspira? Eu penso, né, para o futuro, assim, né? A gente quer cuidar bem desses 6 pontos de venda. Que não é pouco, tá, gente? Vamos combinar. A gente já atravessou, né? A gente chegamos em outro estado. E acho que é cuidar muito bem, garantir, né? O verão tá aí, tem uma questão sazonal, estamos esperando o verão, o calor aí. Eu acho que esse é um passo, né? Um cuidado para a Decana. A gente já se preparou, já pensamos nos
nos planejamos para exportação de alguns produtos. Geladinho para a China, né? A gente já falou disso. E você tem experiência, porque você trabalhou com exportação, Eu trabalhei né? com exportação, com exterior, né? Tem muita vontade, é isso, eu tô esperando o momento. E ainda falando um pouco, né, de futuro, né? Tem projetos, ideias que eu quero muito trabalhar ainda, também um pouco alinhado com a questão ecológica, que a gente descarta o bagaço da cana, né? Voltando àquilo que eu falei de projetos, né? Do etanol. Até o bagaço da cana é importante, tem seu valor. Então, eu ainda quero também fazer esse link. Um viés social pro empreendimento. Um viés social, ambiental. Tem muitas organizações de sustentabilidade que você pode, né, estabelecer parceria. As próprias embalagens. E Esse é muitas o meu vezes sonho. vira um segundo negócio. Eu sei de uma empresa, por exemplo, que faz mochilas de sobra de pneu. Olha. E virou um outro negócio. Os caras tinham um pneu, tem agora mochila, os caras fazem mochila, então, entendeu? por que não? Então, tem isso. Eu gostaria, assim, de amarrar esse projeto, né? Também dessa forma. Parando de descartar o bagaço, simplesmente descartar. Legal, muito legal essa sua preocupação. Eita, que passou muito rápido essa Nossa prosa, senhora. gente. Não foi, Thiago? Não tem muito assunto ainda, Meu né? Deus. Não, assim, ó, a gente Se pode fazer o deixar- seu podcast, né? Fiz minha listinha aqui. podcast. Tá longe de esgotar minha listinha. Né? Tem Mas, muita ó, coisa. antes da gente finalizar, qual é a dica que o Enio pode dar para quem tá nos assistindo e nos ouvindo? E você, Tá. Maria Vitória, qual é a grande dica? Pode começar. Olha, uma dica para Maria Vitória é a seguinte: esse tipo de empreendimento dela, você entregar valor, você criar ali um momento mágico para o cliente, isso passa muito pelo time dela. Né? Entenda que ela tem um único colaborador, não é isso? Na carrocinha. No ponto de venda, No sim. ponto, uma única pessoa, e que não tem uma remuneração muito elevada. Né? Então, assim, para essa pessoa estar completamente comprometida e engajada, porque veja, para o seu cliente, o decana é aquela pessoa que vai atendê-la. Né? Então, ela vai avaliar positivamente ou não aquele empreendimento em função daquela pessoa. E aquela pessoa olha para aquele teu negócio e pensa, cara, eu não tenho muita perspectiva de crescer aqui. O que você tem que vender é que essa pessoa vai crescer com o seu negócio, não no seu negócio. Entendeu? Você tinha uma, daqui a pouco você vai ter uma supervisora diária que vai cuidar de cada 5 pontos. Ela cresce com o empreendimento. Não, eu tô Entende? feliz, tô sorrindo porque já aconteceu. Que legal. A primeira Então você vai funcionária... estar trabalhando direitinho lá em Sorocaba. Ela já é a nossa líder, então ela cuida do treinamento, Ela ela capacita, cuida, ela olha só. gira pelos pontos de venda. Não, E fico aí feliz. os outros querem ser ela amanhã. Exato. Inspira, né? Tem um Isso senso aí. de permissão para as outras pessoas. Verdade. Maravilhosa essa dica de não olhar só para o produto ou serviço, é olhar para quem ajuda a todo mundo, construir né? toda essa cultura. E você, Maria Vitória, qual é a dica? Olha, gente, eu acho que baseada assim na minha experiência, né, acho que o próprio Enio percebeu, eu acabei criando a minha própria vaga de emprego, mais ou menos isso, resumindo, né, tudo, né. E então eu queria falar para os empreendedores assim que têm, né, essa vontade, pensam nisso, né, que criem, que acreditem. E que no Brasil, eu acho que existe, sim, muita ajuda, muito curso, muita assessoria, muita consultoria. Hoje a gente tem um ecossistema fortíssimo no Brasil para Qualquer desenvolver. dúvida que eu tenho, se a pessoa que eu achei, que o Sebrae, não sabe responder, sabe me direcionar para onde ir. Então, eu acho que dá, assim, para empreender, né? Tem que acreditar, agarrar o negócio. E não fazer sozinho, né? Contar com esse ecossistema aí. Eu concordo muito com o que vocês dois falaram, né? Mas eu tenho a impressão de que empreendedores e empreendedoras se ajudam naturalmente. Sim, super. A gente sabe a dor, a gente sabe a luta, a gente sabe o perrengue. É uma grande rede. Quando uma pessoa grande fala, rede. diz eu empreendo, é quase uma seita, assim, tipo, eu sei o que é, então eu vou ajudar você. Virou um estilo de vida. Isso né? vira um lifestyle mesmo. Então, o que você falou foi muito poderoso. Acho que pode ter parecido até meio assim, mas foi um grande final, acho, para esse nosso episódio, para que as pessoas que estão lá fora, né, e que estão com vontade de empreender, acharem, não, eu preciso, né, agora ir lá para os Estados Unidos fazer Coisas mirabolantes. Tá cheio de não coisa precisa. legal aqui como o Sebrae, mas a própria rede empreendedora ajuda. Com certeza. Né? E você pode encontrar parceiro do seu lado. Isso é muito legal. Né? Muito legal. A rede, as redes, e sobretudo mulheres empreendedoras. Hoje tem muitos programas. Mães empreendedoras. Mães empreendedoras. O próprio Sebrae tem um programa de mulheres, Sebrae Sebrae dela, delas. elas, né? Que legal. Então tem um ecossistema importantíssimo para quem quer empreender, para quem tá começando, para quem tá lá se sentindo sozinho, vivendo os problemas.
Pode se conectar com a rede, que vai ter gente que vai te Rede tem, ajudar. né? Rede tem. Pede, uma coisa importante, pede ajuda. Pede né? ajuda, Porque é isso, se ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém vai conseguir te ajudar. isso Se aí. permita ser ajudado. Eu fui muito ajudada nos momentos de muita crise que eu ligava, tô aqui para te ajudar. Não Então, tem nada de errado, pelo tem contrário. nada É de bonito, errado. né? Uma É- demonstração de humildade e crescimento. Exatamente. Exato. Muito bom celebrar os 50 anos do Sebrae aqui com vocês, ouvindo sua história. Muito boa a sua história, Maria Vitória. Ao longo desses episódios, né, Thiago, a gente tem encontrado histórias que nos inspiram, né? Nos inspiram. A gente chega aqui com esse cartaz, né, de apresentadores, empreendedores, empreendedoras aqui, mas no fundo a gente tá todo mundo no mesmo barco, aprendendo, se inspirando, e a gente sempre sai melhor do que a gente entrou. Muito obrigado, mas obrigado, Enio, também por todas as colaborações. Esperamos nos ver em breve, né, num outro evento certeza. aí. E bora celebrar os próximos 50, né, Enio? Isso, é um jovem senhor de 50, mas com corpinho Com de 25, corpinho de 25. bombando. É isso. A gente se despede por aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau.